Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Cima Cast, o podcast do mercado imobiliário. Nós temos aqui o objetivo sempre de trazer informações e aprofundamentos sobre gestão, marketing, liderança, espiritualidade, mentalidade, e a gente quer entregar o máximo de conteúdo para vocês. Antes da gente entrar e falar o nosso convidado, quem está aqui do nosso lado, um amigo de coração, eu queria falar um pouco dos nossos parceiros, né? Que é a MED Ecossistema Imobiliário. Então, a gente tem uma estrutura desse ecossistema. A MED é um ecossistema imobiliário que tem as redes imobiliárias. Então, se você quer comprar um imóvel, procura a MED Imóveis ou alguma das imobiliárias da rede. Nós temos a MED Educação, que prepara pessoas para o mercado, que prepara profissionais do mercado também. Nós temos as franquias MED Imóveis. Então, se você quer transformar a sua operação numa operação de muito resultado ou quer abrir uma unidade, procura e seja nosso franqueado. E, além disso, dentro do mercado imobiliário, a gente também atua nos móveis planejados. Então, a Smart House é uma das empresas do nosso grupo. Tá certo, galera? E aí faz parte dos nossos parceiros. Bom, agora eu vou falar um pouco aqui do nosso convidado. Uma pessoa excepcional, Celestino. Eu tenho aí um apreço muito grande por você, Celestino. Deixa eu ler um pouco aqui da história dele. É uma história muito grande. Não dá, se eu fosse contar tudo aqui, né, Celestino, ia ficar horas lendo. Mas vamos lá. Alessandro Celestino, casado, pai de 2 filhos, graduado em administração de empresas e gestão de negócios. Ele construiu uma trajetória sólida, né? Há 2 décadas já no mercado imobiliário. Você falou quase 25 anos, né? A linha do tempo aqui um pouco profissional dele. Em 2000 ele inicia a carreira na consultora Tenda. Ele entrou no mercado, olha que interessante. Ele começou como promotor de vendas, depois ele foi corretor de imóveis, depois ele foi supervisor comercial, gerente comercial, superintendente e diretor. Então aqui a gente não está falando com um palestrante de palco, a gente está falando barriga no balcão, que é o que eu acredito também, né? E ao longo de 8 anos na organização participou ativamente do crescimento da empresa. Depois ele entrou no Grupo Cyrela, na Living, passou a integrar a operação da Living ali no Grupo Cyrela, voltado no segmento residencial. Depois ele foi para a Rossi, e aí ele assumiu ali uma posição muito estratégica, conduzindo a operação em 6 estados brasileiros. Então ele conhece o país, né, o mercado imobiliário dentro do país. Depois ele foi para a Forcasa. Tô resumindo, tá, galera? Junto com a Direcional ali, ele atuou na Forcasa participando de uma importante parceria estratégica da Direcional. Depois ele foi para a Árvore Engenharia, liderou o processo de expansão da Árvore, né, em várias regiões de São Paulo. E agora ele está no Grupo Zarin, que aí eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso, né? Mas, Celestino, muito obrigado por estar aqui conosco e trazer conhecimento para o mercado imobiliário. O objetivo do Pra Cima Cast é levar conteúdo para o mercado. O mercado, eu costumo dizer que é um mercado extremamente amador, e a gente vem para poder fazer esse mercado ficar melhor. Pessoas como você que se desenvolvem, acaba tendo muito mais sucesso, né? Porque o mercado é um mercado bilionário. Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco aí da sua trajetória em alguns minutos e depois a gente vai conduzindo essa conversa, por favor. Perfeito. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre o mercado imobiliário. Eu me considero realmente um entusiasta do mercado imobiliário. Ele transformou minha vida e, através desse mercado, eu também pude transformar a vida de muitas pessoas. Como você bem disse, sou casado, tenho 2 filhos, sou formado em administração de empresa e o mercado imobiliário para mim sempre foi algo transformador. Porque é a partir dessa busca incessante por informação e o interesse genuíno pelas pessoas é o que permite que o resultado de fato aconteça. Eu comecei no mercado, como você bem disse, como promotor. Gente, é um nome bonito que se dá para panfleteiro, né? O Medeiros sabe da minha história de vida é muito simples, perdi meu pai muito cedo, tive uma infância dura, como muita gente tem. A ideia aqui não é trazer histórias tristes, mas sim de superação. Então, no ano 2000, eu iniciei a minha trajetória na Tenda como panfleteiro, fiquei 8 anos nessa empresa. E ela, de fato, para mim, foi uma escola. Eu comecei como panfleteiro, 6 meses depois fui convidado a ser corretor. Eu nem sabia o que corretor fazia, Medeiros. Mas só o fato de não estar na rua com um macacão e um capacete e estar dentro de um escritório com ar-condicionado, uma outra vestimenta, aquilo para mim, à época, com 18 anos de idade, já era uma transformação. Ocorre que nessa profissão eu me descobri, né? Ainda que eu esteja como diretor, ainda que eu seja um executivo, eu entendo que quem está no mercado imobiliário em vendas
é corretor, independente da posição que se esteja. Eu fui corretor durante 1 ano e meio na tenda, durante 1 ano e meio eu fui um grande destaque em vendas, posteriormente a isso tive oportunidades na liderança, seja como supervisor de plantões, como gerente de vendas, de marketing, crédito, superintendente, até me tornar diretor. E tem uma curiosidade também, né? Na própria tenda, em um determinado momento, antes do IPO, antes da abertura de capital, eu fui convidado ali para participar do Stock Options, né? Que é uma oportunidade que o executivo tem de comprar uma pequena fração da empresa. E assim eu fiz. Então, na própria tenda, a gente brincava que eu saí de panfleteiro e me tornei sócio da organização. Legal. Foram 8 anos exitosos, a tenda abriu capital, logo depois foi comprada pela Gafisa e na ocasião eu tive o convite de abrir o segmento econômico, participar da abertura do segmento econômico da Living, que é uma empresa do Grupo Cyrela que todos conhecem. Eu fiquei lá por pouquíssimo tempo, foi cerca de 1 ano na operação, da qual eu aprendi muito, mas como na tenda o modelo de negócio era pautado em lojas, eu carregava no coração o desejo de poder atuar com lojas novamente. Então eu aceitei o convite da Roça e, como você bem disse, comecei pelo Rio Grande do Sul, uma expansão muito grande em Canoas, Sapucaia, Novo Hamburgo, Viamão, Esteio, entre outras cidades do Rio Grande. Posteriormente abri uma operação que era uma Joy-V Quatá em Santa Catarina e Curitiba, depois Minas, Rio e Manaus. Só não atuei em São Paulo porque a operação, a linha de produtos na capital eram outras. E aí, segue com as perguntas, mas é uma trajetória de 25 anos. E aí a gente vai visitando essa trajetória, né, essa linha do tempo a seguir. Show! Celestino, você é um cara que para mim é referência também, né? A gente tem algumas referências no mercado e você é uma delas. Eu não esqueço da história que passei estando na tenda também, né? Eu sempre falo sobre esse assunto, você que está nos ouvindo. Esse podcast também serve para levar um conteúdo de fato de saúde pública, né? Uhum. E o que eu passei na minha vida, que quem já me conhece sabe da minha história, foi um momento muito difícil, acho que um dos piores momentos da minha vida. E naquele momento você passou por isso, você conheceu a minha história desde essa época, né? Teve contato lá com meu pai, eu acho que isso para mim já fica marcado só por isso, né? Celestino, mas entrando aqui na nossa pauta, eu fiz uma pauta aqui, mas a gente vai desenrolando. Aqui, para você que está assistindo, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo de amigos, né? Celestino, eu queria entender contigo, porque como a gente também fala de mentalidade, de posicionamento, porque processo a gente vai falar também, mas ele é posterior ao que eu vou te perguntar aqui agora e queria que você me falasse. Como você inicia o seu dia? Como é que você acorda e aí você começa a estruturar o seu dia? Né? Eu entendo que falar da parte espiritual, né? Preparar espiritualmente, o corpo, a mente. O que você faz aí nos primeiros momentos do dia para que você tenha alta performance? Excelente pergunta. É curioso até essa pergunta, porque normalmente quando a gente participa de entrevistas como essa, o viés é sempre grandes realizações feitos ao longo da trajetória. Mas, de fato, eu vi algo recente que a gente nunca tem a garantia do dia seguinte. Ele é uma incerteza, mas mesmo assim, todos os dias a gente coloca o despertador para funcionar. Isso é fé. Então eu acredito verdadeiramente que existe algo superior, né? Nós não estamos aqui por acaso. Então eu tenho por hábito, todas as noites, orar antes de dormir, agradecer o dia que eu tive, agradecer por de alguma forma ter sido protegido, né? Ter alguns livramentos ao longo do dia. Eu tenho certeza que isso por si só já é um grande feito. E ao acordar de manhã, eu novamente começo o meu dia com bastante gratidão. Claro que como executiva tenho uma agenda e essa agenda eu revisito normalmente no final do dia para ver se eu realizei todas as tarefas das quais eu me programei e da mesma forma faço ali nas primeiras horas do dia para eu poder de fato dar início às atividades. Hoje eu resido em Indaiatuba, estou muito próximo dos escritórios das quais eu atuo em São Paulo e meu dia efetivamente já é começar com uma agenda pontual, com algumas reuniões que eu já tenho fragmentada com as equipes, sejam elas de vendas, de marketing, entre outros. Mas o começar o dia para mim é um momento de reflexão,
de fé e principalmente de elencar as prioridades que eu vou ter que exercer ao longo de todo o dia. Do dia. Cara, que legal. E olha só que coincidência, né? Quem me conhece sabe que eu sou cristão, né? E eu tenho ali a minha religião de escolha. E ontem eu estava no culto e a palavra de ontem falou sobre fé. Eu até printei aqui a parte. A gente não combinou, que fique claro isso, né? Mas você falou que você entende que cada dia é um novo dia de fé. E aí eu vou ler só a primeira parte aqui da palavra de ontem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E foi a palavra de ontem, você falou, então é Deus de fato no nosso caminho, e que fique claro para você que está nos assistindo que quando você fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião aqui, né? A gente está falando de espiritualidade, é entender que isso é parte do processo da sua vida, né? Eu entendo que a vida tem o círculo da vida, não sei se você já fez esse teste, né? Da vida espiritual, a vida material, a vida física, mental. E se você não tem uma estrutura espiritual, procure conhecer. Se não conhece, né, Celestino? Porque eu acho que quem conhece não precisa ficar falando muito, mas para quem não conhece, procura conhecer. Né? Cristo foi realmente um grande líder e sozinho ele faz essa movimentação que ele fez até hoje. Então esquece a religiosidade e espiritualidade. Pensa só na liderança que esse homem, entre aspas, teve no nosso mundo. Ô Celestino, e só para fechar esse tema, e na questão mental? Porque espiritualmente eu concordo que a gente, e faço a mesma coisa no sentido de fazer reflexões e tal, mas você tem duas, eu acredito assim, né? Nós temos duas formas de vida, não sei se é assim que eu digo, mas para você entender. A vida espiritual de fato, a vida mental e a vida física. Na vida espiritual, você fez isso, você começa a carregar as outras duas. Mas mentalmente a gente tem a dificuldade diária, que eu tenho certeza, você acabou de falar da sua agenda do dia. Na sua agenda do dia, provavelmente você vai falar, putz, eu tenho aquele cara que é meu liderado, eu preciso conversar com esse cara. E se esse cara sair, que eu vou ter que pôr outra pessoa no lugar, mas eu não quero trocar. E aí você começa a se boicotar mentalmente. O que você faz para ter essa energia mental forte para superar coisas que você mesmo, né? Que a nossa mente mesmo cria contra nós? Tem sido uma experiência muito rica estar discutindo temas tão diversos com você hoje, Medeiros. E eu digo isso abertamente porque eu atuo no mercado imobiliário há 25 anos. E nesses 25 anos eu percebo uma série de mudanças, né? De transformações no mercado, na forma de agir e também no comportamento da sociedade. O Brasil nunca foi tão forte na questão da espiritualidade. Cada vez mais as pessoas buscam, né, uma religião ou buscam uma fé para poder se apegar. E no mercado imobiliário, Medeiros, você sabe bem isso, é uma profissão, principalmente na corretagem, uma profissão extremamente desafiadora, onde as pessoas têm uma pequena barreira de entrada, então são facilmente convidadas e contratadas, e infelizmente por algumas gestões que negligenciam essa responsabilidade, trazem as pessoas para o desafio, dizendo que vai se ganhar muito dinheiro, de que vai vender muito rapidamente. Isso é uma verdade, isso sim pode acontecer, mas não é uma certeza. Isso não acontece na maioria dos casos. E não acontece sozinho, né? Exatamente. E aí, no meio do caminho, é por isso que a cada 10 que entram no mercado imobiliário, 2 permanecem. Então, é uma taxa de turnover muito alta. E essa sua pergunta, ela é relevante, eu agradeço por ela, porque é uma oportunidade de dizer o seguinte, o mercado imobiliário, ele é sim uma das 10 profissões que melhor remuneram no mundo. Eu mudei de vida no mercado imobiliário e muita gente, através de mim e dos seus esforços, é claro, também mudaram de vida. Mas a pessoa precisa primeiro se preparar financeiramente para aceitar um desafio como esse, ter recursos ali para lidar com os primeiros meses da operação até que as primeiras vendas aconteçam, mas é uma trajetória de muita fé, porque você precisa ter algo maior e relevante para que você possa se apegar, e também é uma profissão que requer extrema resiliência, né? Você está pronto para receber não todos os dias. Nos meus treinamentos de vendas, Medeiros, eu digo sempre que para cada 100 nãos, você tem o seu primeiro sim. Então, a primeira coisa que eu ensino para quem vai entrar no mercado imobiliário é
tenha o máximo de nãos possíveis, porque quanto mais nãos você receber, mais perto do sim você vai estar. Então é uma briga mental, você contra você mesmo todos os dias. A forma que eu me preparo para isso é ter um porquê e um para quem muito forte. No momento em que você sabe o porquê você quer fazer aquilo e por quem você está fazendo aquilo, a forma com que você vai lidar com os nãos, com as discussões, com as chegadas de inúmeros problemas é diferente. E eu também aprendi, Medeiros, que com o tempo, que tarefas fáceis não te trazem grandes resultados. Os grandes resultados vêm quando você enfrenta grandes problemas. E a partir do momento que você aprende a como superá-los, maiores as oportunidades você também vai participar. Então é a forma com que você... a palavra que está muito alta é o mindset, né? Mas é como você prepara a sua mentalidade para lidar com esses desafios. Então, sim, é ter um porquê e um para quem muito forte. Isso muda o jogo. Cara, que legal. Eu quando fui listar aqui as perguntas, eu fiquei pensando nisso, porque o mercado ele tá muito acostumado, e é triste a palavra que eu vou falar aqui, mas você sabe que é utilizada. É um moedor de carne, né? Moedor de gente. Entra muita gente, sai muita gente, entra muita gente, sai muita gente. Só que as pessoas não estão preocupadas. Por que essas pessoas saem tanto, né? Essa retenção do mercado, esse turnover que acontece, por que a gente não consegue ter retenção? Qual é os pontos que a gente vai falar daqui a pouco? Você falou, por exemplo, eu tenho... cada não eu tô mais perto do sim, que aí a gente vai falar daqui a pouco, que é o funil de vendas, é processo de atendimento. Se você tem tudo isso perfeito, estruturado na empresa que você trabalha, por exemplo, quem está abaixo de você lá, não tenho dúvida que tem essa estruturação, e lá conosco na MED também é a mesma coisa. Mas se você tem essa estruturação, mas não tem a preparação pessoal para poder exercer aquele processo, porque a gente escuta muito que o não, ele traz uma dor de rejeição, porque a rejeição se transforma em dor psicologicamente falando, né, mentalmente falando. E o cérebro faz o quê? Ele faz você evitar a dor. Então, cada ligação que você faz, você escuta um não, o cérebro tá te apertando para que você deixe de fazer, porque você tá sofrendo com aquilo. Então, é legal você falar sobre isso, que de fato, né, você precisa entender que não é só processo. Pessoas que estão nesse mercado, os líderes que estão escutando a gente, dono de imobiliária, gestor de house, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também com o Celestino, não olhem só com o número, apesar que isso é importante também o número, mas olhem as pessoas também. E por que essas pessoas estão saindo tanto? Como que a gente faz essas pessoas ficarem e ter sucesso no mercado bilionário, que é o mercado que faz mais bilionários no mundo, é o mercado imobiliário também, tá certo? Celestino, eu acredito que o corretor ou o gestor, enfim, ele tem que se posicionar como um empresário. Então, ele é empresário mesmo dentro de outra empresa, né? E aí, eu queria escutar de você, quem é a empresa Celestino, né? Porque você é uma marca já, o mercado te conhece, você, com certeza... mas você não é dono de uma imobiliária, mas você é uma imobiliária dentro das construtoras que você cuida da house e faz gestão. Eu acabei de falar aqui das empresas MED, né? E eu queria saber, a empresa Celestino, quem que é? Como que é a empresa Celestino? O que o Celestino tem de diferencial que ele entrega para o mercado? Eu queria que você... Eu sei que é difícil falar de si, né? Mas eu estou pensando aqui não de elogio, mas sim de quais são os processos do Celestino quando ele entende um negócio, ele entra lá no negócio e ele vai estruturar aquilo. Perfeito. Medeiros, eu acredito que um dos grandes diferenciais da minha gestão é, primeiro, a compreensão do mercado, que eu pude adquirir ao longo da minha trajetória, e esse soma de experiência faz com que as organizações e as pessoas que nela estão cheguem em um resultado melhor que o esperado em menos tempo. E isso, de fato, serve como modelagem em algumas organizações das quais eu participei. Eu posso falar seguramente que em todas as companhias das quais eu fiz parte, o time comercial cresceu, a capacidade técnica melhorou e muito, e as metas de forma recorrente foram atingidas. Esse é o ponto. Agora, como é que eu, no dia a dia,
consigo fazer isso? De forma humilde, é claro, com diagnóstico. Porque por mais que eu entre numa organização e os feitos, em sua maioria, são os que eu trouxe, na prática, cada organização ela tem um fit cultural muito forte, uma história, uma trajetória da qual quer se replicar e um objetivo final de acordo com as estratégias individuais. E lá dentro você tem várias pessoas que protagonizam isso por muito tempo. Então, eu tenho um cuidado muito forte de, em toda e qualquer organização que eu entro, chamar as pessoas de acordo com as áreas, os níveis hierárquicos, mas ouvir todos eles, de quais são os papéis e as atribuições que eles têm hoje. Além disso, eu tenho um cuidado muito especial em entender quais são os objetivos, os anseios, os sonhos e as metas de cada uma dessas lideranças ou profissionais da área operacional. Conhecendo pessoas, entendendo os objetivos e qual é o modo operandi de cada um deles, a chance de eu acertar o caminho e levá-los até esse sucesso, até esse objetivo é muito maior. E você pode ter certeza de uma coisa, Medeiros, quanto mais rapidamente eu levo as pessoas até o caminho dos sonhos, dos objetivos deles, todas as minhas metas e a da empresa também são atingidas. É isso. Cara, que sensacional, Celestino. Eu gosto de falar muito sobre planejamento, sobre criar uma estratégia, um posicionamento também, vou falar aqui sobre isso. Mas olhem só, você é dono de imobiliária, você tem a sua operação, você tem que ser um empresário, porque eu falei numa entrevista que eu participei que o dono de imobiliária, infelizmente, 90% do dono de imobiliária são ótimos corretores, que viram a oportunidade de crescer, mas eles não entenderam que eles precisavam ser empresários também. E o que o Celestino está dizendo aqui? Todo o processo é como se fosse se eu estiver errado, você me corrija. Imagina. Mas como se fosse uma consulta médica. Se você vai no médico, o primeiro passo que o médico faz para poder te receitar uma solução é entender o que você está sentindo. Se ele conseguir entender numa conversa, ele já prescreve ali o que ele tem que fazer. Se ele não entender, o que ele vai fazer? Ele vai se aprofundar, vai pedir um exame mais detalhado, e aí ele vai olhar o seu caso. Ontem, inclusive, até pegando um gancho, na igreja, no culto que eu estava, no testemunho, uma irmã contou que o filho dela teve câncer, 3 anos de idade, sim, uma coisa muito forte. E aí eles só passaram por aquele processo, e Deus foi preparando as coisas no meio do caminho, e uma delas foi que ela conseguiu que o caso do filho dela chegasse numa banca de grandes profissionais, e aí eles estudaram o caso dele para poder dar a direção do que tinha que ser feito, se era cirurgia, não era. Por que eu estou trazendo isso? Porque é exatamente o que o Celestino acabou de falar. Ele não entra e vai fazendo. Claro que você troca a roda do trem com o trem andando, diz isso. Mas, ao mesmo tempo, ele falou uma palavra que, para mim, vai ficar gravado. Ele faz o diagnóstico, para ele poder dosar o remédio necessário para cada situação que aquela operação está precisando. Tem operação... E como é que ele descobre isso? E aí, para você que é empresário, que eu estava dando o recado. Porque ele tem dados, porque ele tem o processo, porque ele fez o diagnóstico, porque ele sabe, ele acabou de falar qual é o posicionamento e a meta individual de cada operação. Talvez ele trabalhou numa operação que queria expandir nível nacional. Aí você tem outras operações que não querem expandir nível nacional, ela quer ter um market share na cidade ou no estado maior. Aí tem outra que quer abrir capital na bolsa daqui a alguns anos. E cada uma delas, e aí eu queria que você falasse também um pouco pelas suas experiências em cada tipo de empresa, que cada uma delas tem um remédio diferente que o Celestino, como gestor comercial, e às vezes até mais do que isso, que eu sei que foi, ele aplica essas questões. Eu queria te perguntar isso. Nas empresas, quais são os exemplos que você pode dar que uma empresa, por exemplo, está mais interessada numa expansão nível nacional, outra mais market share regional? O que você sente quando você chega e nessa cultura? Qual que é a maior dificuldade? Eu acho que para ser mais claro na pergunta. Qual a maior dificuldade que você enxerga e o que você enxergou nessas últimas empresas que você passou? Você fala, puxa, isso aqui é por causa da cultura que fez atrapalhar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma pergunta bastante ampla, mas o que eu posso destacar ao longo
dessa trajetória e atuando em empresas diferentes, em momentos diferentes, em estados diferentes, geograficamente diferente, cada uma tem um anseio e uma expectativa. E um cuidado muito grande que eu, como executivo, tenho antes de assumir qualquer desafio é ter a oportunidade de conversar com os principais executivos da companhia, seja ele o CEO, o presidente, alguém do conselho, para de fato saber onde a companhia quer chegar. Algo que é muito comum, e eu de forma natural acabo falando com empresários e com executivos no setor, vamos pegar um exemplo de uma imobiliária pequena, né, onde o time não está vendendo aquilo que de fato gostaria de vender. Normalmente, quando eu converso com esse dono de imobiliária, ele diz: olha, meu time é muito ruim. Eu já sei como fazer, mas meu time é muito ruim. E aí a pergunta que me fica é: o time sempre é reflexo da liderança. E aí talvez esse meu trabalho de gestão deva começar por esse dono, que entende que o time tem que ser melhorado e ele não. Trazendo isso para organizações maiores, eu preciso ver de fato qual é a principal dor da companhia. O que de fato eu tenho que atuar imediatamente para que o resultado aconteça mais rápido. Então, tem organizações, como você bem disse, que está focada numa expansão. Então, eu tenho que ver desde do land bank, do que se tem de áreas, os produtos que vão ser concebidos, a força de venda, se o canal de parceria vai atender na totalidade ou parte disso, se tem espaço para a montagem de uma house, como que está o marketing, como que está a gestão e estratégia de tráfego, o que está sendo utilizado como ferramenta. Então, de fato, fazer um diagnóstico, conhecer, entender as necessidades, as expectativas, conhecer a cultura da organização, porque, de fato, se não houver o desejo e o empenho real, o compromisso real de mudança, a mudança não acontece. E a partir dali você vai fazendo melhorias que no todo você consegue no médio e no longo prazo um resultado crescente e sustentável. Eu posso usar como exemplo, no interior de São Paulo, em Indaiatuba, uma empresa da qual eu fiz parte tinha vencido alguns processos de licitação. Então lançou em Votorantim, lançou em Indaiatuba, lançou em Sumaré, e esses produtos seriam lançados em grande escala. O primeiro ponto que eu fui investigar era a capacidade comercial que se tinha, porque eram poucas imobiliárias em cidades relativamente pequenas, onde a gente não conseguiria, talvez, performar o volume que nós precisávamos. Então eu fiz desde a busca incessante por novos executivos, contratei muita gente, treinei muita gente, montei no intervalo de 90 dias a maior house do interior de São Paulo. E isso nos permitiu vender empreendimentos inteiros com 208, 370, 520 unidades em 10 dias. Então, resultados como esse não acontecem por acaso. Acontece com um planejamento e uma compreensão clara de cada player que eu estou atendendo. Para cada empresa, cada momento, uma solução, um remédio. Então é a linha que eu costumo seguir. Cara, muito legal. Fica a dica para você, então, empresário. E quando eu falar empresário aqui, ficar registrado. O empresário corretor, o empresário dono de imobiliária, o empresário gestor de uma house, não importa. Todos vocês precisam ter o olhar de empresário. Então, diagnóstico da sua realidade. Se você é empresário de uma única pessoa, então você faz a sua realidade. Aonde falta conhecimento para mim? O que eu quero primeiro, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O que eu quero? Eu quero faturar quanto? Eu falo isso muito em algumas conversas com donos de imobiliária, como é o nosso público que a gente trabalha. Quanto que você quer ter de lucro esse ano? Ele não sabe. Por quê? Porque ele está preocupado com VGV, que é vaidade pura, né? Para o empresário, VGV é vaidade. Eu posso ter um VGV muito alto e com faturamento baixo e com a lucratividade mais baixa ainda. E eu posso ter um VGV menor com mais lucratividade dependendo do tipo de produto que eu vendo. Porque se eu tiver uma comissão alta, pago alto para todo mundo, eu vou ganhar pouco dinheiro, mas vou ter um número expressivo para mostrar. Então eu entendo que o empresário tem que olhar dessa forma, né? Celestino, então, dando uma transferência para um próximo assunto, você foi lá, fez essa estruturação, entendeu o processo, diagnóstico, já sabe os remédios a ser aplicado e aplica os remédios. Depois você inicia a supervisão daquilo que está acontecendo.
Eu gosto de falar muito também sobre dados. Eu entendo que ninguém consegue ter sucesso se não acompanhar os dados. E quais são esses dados? E aí essa é a pergunta. Quais são os dados que os indicadores que você mais monitora? Talvez depende da situação também, mas eu queria que você falasse da forma que você entender melhor. Mas quais são os indicadores que você acompanha e que tipo de estrutura, de ferramentas, por exemplo, que você entende necessário para acompanhar esses indicadores que você acompanha? Perfeito. Só colaborando no tema anterior, você falou sobre a questão do VGV ser uma vaidade. Falando para quem está nos assistindo e tem essa mentalidade de empreendedor. E o Medeiros ele foi muito feliz quando disse: o corretor ele é uma SA. Né? A imobiliária é uma SA. E para se ter um resultado forte, esse executivo tem que abrir mão de vaidades e de fato em busca de aprendizado e fazer deste uma rotina. Né? Você tem alguns caminhos para chegar mais rapidamente ao sucesso. Primeiro, buscar conhecimento, isso tem que ser uma prática, ter um entusiasmo, uma vontade de vencer muito grande e também se aproximar de pessoas que já trilharam o caminho que você pretende trilhar. Isso te ajuda a minimizar os erros e aumenta a sua chance de assertividade. É também por isso, Medeiros, que executivos como você, que tem um pacote de soluções, né? A gente sabe que a MED hoje é um ecossistema de negócios que oferece para você, que é corretor, sonha em ter uma imobiliária, mas não conhece exatamente os detalhes necessários para que você tenha êxito como empresário, como você dar esse próximo passo. E quando você busca uma ajuda qualificada, os seus investimentos são potencializados e as chances de risco minimizadas. Então, isso ajuda e muito. É claro que operações como essa te trazem ferramentas e soluções que te levam ao resultado. Por exemplo, né, nas organizações das quais eu faço parte, eu normalmente implanto o CRM. Quando não se tem, claro que hoje eu participo sempre de organizações de grande porte, mas tenho cuidado de ter um CRM que me tragam ali todos os dados necessários para que eu possa fazer uma gestão cuidadosa, uma gestão à vista. Estamos na era aí da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, dentro do Grupo Zarin, eu instalei a Morada, que é uma IA, que substitui o que seria um SDR, mas que é extremamente assertiva no que diz respeito à captação do primeiro contato. Lembrando que a IA, ela não dorme, não vai ao banheiro, não tira férias e está 100% à disposição com um texto adequado, com uma versão humana de comunicação, e isso me ajuda a vender mais. Eu trabalho com uma ferramenta chamada PDN, que é uma planilha de desenvolvimento de negócio, onde eu entro desde do prospect, do cliente qualificado, do cliente avançado, do cliente forecast, que é o que o gestor vai fechar na semana. Eu não costumo acompanhar a meta no mês, né? Eu tenho a meta do ano, eu tenho a meta do tri, eu tenho a meta do mês, mas com todas as minhas equipes eu trabalho com a meta semanal, porque se naquela semana eu não estou dentro do resultado que eu preciso, eu tenho tempo suficiente de corrigir na semana seguinte e fechar bem o mês. Então, são vários mecanismos utilizados. O que eu gosto muito de dizer é, quem não sabe a que porto se destina, nenhum vento é a favor. Então, quanto mais informação você tiver, mais qualificação essa informação tiver, mais sucesso você vai ter. A venda é sempre o objetivo fim. Tem um grande amigo meu no mercado imobiliário que ele diz o seguinte: você quer fazer uma venda? Então tá. Então, quantos prospects eu tenho que ter? Desses prospects, quantos agendamentos eu vou fazer? Desses agendamentos, quantos comparecem e montam pasta? Do número de pastas aprovadas, quanto eu assino? Então se eu quero fazer uma venda, eu preciso de 100 clientes, eu tenho que ter, e minha meta é fazer 3 vendas, tem que ter 300 clientes. Então, sempre essa conta de trás para frente é o que me leva a ter metas tangíveis e fazê-las de forma regular. Sensacional, cara. E a gente segue muito, você falou um pouco aí, agradeço pela fala, mas o nosso ecossistema ele realmente tem essa finalidade. Nós entendemos que tivemos um conflito, inclusive, te contar um segredo interno, que nós nos posicionávamos como franquia
e depois a gente entendia que a gente tinha que se posicionar como uma plataforma, dentro da tecnologia de fato. E ficamos o tempo todo brigando com isso. E até contei há um tempo atrás que a minha concorrente Remax me ajudou a me posicionar mais claramente, que eu já tinha me posicionado, mas ficou claro para mim que eu estava no caminho certo quando a Real comprou a Remax Mundial por um valor absurdo. E essa que comprou era uma plataforma e a Remax era uma franquia 100%, entre aspas 100%, mas mais analógica. Então, a junção das duas coisas que funciona. E a gente vai por esse caminho, né? Pegando esse gancho, você falou da implantação do CRM, você falou de um funil de vendas bem estruturado, você falou de uma linha de números e de conversão para que, se eu quero vender X, quantos leads eu preciso prospectar, e aí eu vou melhorando essa conversão dentro do funil para que eu tenha um resultado maior. Até costumo dizer, e aí, mercado imobiliário? Você vai rir agora, Celestino. Lead é igual droga. O cara quer mais um, próximo. Mas eu acabei de te mandar um lead, você não conseguiu. Não, mas eu nem vi aqui, me manda o próximo. Então, nem sempre vender mais é mais lead apenas. Se você olhar dentro do funil e entender que no meio do processo você consegue melhorar a conversão, às vezes você, com a mesma quantidade de leads, você dobra o resultado lá na ponta, né? Então, eu tenho 100 leads para 2 vendas. Mas no meio do funil eu tenho 100 leads para 20 visitas. E das visitas eu converto 10%, então e se eu convertesse 15%, se eu convertesse 20%, não precisava ter mais leads. E aí você otimiza, então aqui para o empresário de fato, você otimiza os seus investimentos. Então eu coloco R$1.000 para fazer tantas vendas. Você consegue ter essa informação, né? Só que você precisa ter isso bem estruturado. Celestino, e só para fechar também esse tema, mas o CRM de fato é a única, não é talvez a melhor opção, mas é a única opção de você controlar o seu processo de vendas. Se você atende 2 clientes por mês, tá tudo certo, você dá conta sem um CRM, mas daqui 1 ano talvez você já não dá conta porque tem muitos clientes. Agora, se você atende uma quantidade maior de clientes, que é o normal para que você faça uma venda, é impossível só pelo Excel você controlar tudo isso. Então, tecnologia, sistemas, software, tudo isso é necessário para que você tenha mais eficiência. Celestino, você adiantou aí um pouquinho na sua fala, um assunto que eu ia falar, que é sobre inteligência artificial. Nós também temos a nossa lá, que a gente apelidou ela de Lia, né? Que é a IA, e colocamos o nome Lia. E ela, quando a gente começou, há alguns anos atrás, eu comecei já a pensar nisso, não como IA, mas era o chatbot do passado. Eu tinha um sonho naquele momento que ele ia fazer o processo 100%. Não ia ter mais corretores. Em algum momento eu fiquei pensando, vai existir um cliente que vai comprar com o aplicativo. Isso é uma ilusão, né? Muita gente foi por esse caminho, eu também fui, tive vários erros de estruturação do processo e não deu certo. E agora a gente fez diferente e você acabou de confirmar o que a gente também faz. A IA, ela faz processo repetitivo e de volume. Então, primeiro atendimento, qualificação e agendamento, a IA faz melhor do que o corretor. Então a gente já testou isso, a nossa Lia faz melhor do que os corretores, porque ela não tem sentimento. Se um dia ela não está bem e ela faz uma pergunta e o cliente responde mal, ela fica ruim de perguntar de novo. A IA, ela continua. E aí eu queria fazer a pergunta para você sobre inteligência artificial. Eu entendo que a IA, ela faz esse processo até o agendamento. Ela pode avançar, por exemplo, pegar a documentação, no caso de um padrão popular econômico, eu acho que ela também consegue, mas já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas a apresentação de produto, essa é a minha opinião, eu queria saber a sua. Apresentação de produto, negociação e fechamento de venda, na minha opinião, e não sei até quando, mas nesse momento eu não acredito que a IA é possível fazer. E eu queria saber a sua opinião sobre a IA. De tempos em tempos, o mercado imobiliário ele nos faz essas provocações, né? Eu participando de diversas entrevistas em podcast, o que normalmente me vem é em que momento que a tecnologia ou a inteligência artificial substitui o corretor? Eu posso estar equivocado porque minha resposta vale para o momento, né? Mas nunca. A IA ou a tecnologia, ela sempre vai substituir os maus profissionais, sejam eles corretores ou em qualquer outro setor. Os bons profissionais, eles sempre serão insubstituíveis, principalmente no que diz respeito à criatividade.
ainda que a IA consiga flutuar e de fato ter um resultado muito positivo, né? Na Zarin a gente tem a Zoe e tem sido para a gente uma Minha netinha, experiência, Zoe. tem sido uma experiência incrível para a gente. O que eu percebo é que as pessoas, no momento da tomada de decisão da compra de um imóvel, sendo esse o bem mais importante na vida de uma família, eles querem ter contato com alguém. Eles ainda não abrem mão de olhar nos olhos, de sentir confiança e dar o próximo passo. Então, hoje, o nosso trabalho ele é muito pautado no que diz respeito ao pré-atendimento, o agendamento, o início, né, o envio de algumas informações, como book, vídeos, ficha técnica, alguma coisa a IA costuma disponibilizar, mas sempre destacando a importância de, ok, podemos te encaminhar para um profissional da área e a partir dali é o corretor bem treinado, capacitado, sabendo o que tem que fazer, entra no momento exato da negociação e fecha a venda. Eu tenho conseguido fazer com menos pessoas um resultado muito maior do que eu fazia há 3 anos atrás. Um exemplo deste é a Zarin está vivendo um novo momento, seja em Indaiatuba, onde é a sede por mais de 25 anos, a empresa já entregou mais de 20 mil unidades, a gente também tem atuação em Bragança Paulista, em Jundiaí, estamos avançando agora para Sorocaba, para Itupeva, para outras regiões limítrofes ali no interior. Mas tem uma operação nossa em Canela, no Rio Grande do Sul, tem uma outra operação no Espírito Santo, em Guarapari, uma cidade lindíssima, tem o Águas Lindas, em Goiás, tem no Mato Grosso, em Mutum, ou seja, a gente está em grande expansão. E como expandir um modelo de negócio capaz de ser replicável e manter a mesma performance que a gente vem tendo crescente nos últimos 5 meses. Isso só se dá se tiver uma modelagem, se tiver um padrão bem estabelecido. No que diz respeito à gestão de carteira, a IA tem sido extraordinária. No que diz respeito à gestão de pessoas, quanto melhor eu contrato, mais rapidamente eu treino, mais resultado eu vou ter. Eu tenho também um cuidado em fazer uma busca incessante por executivos do mercado, mas hoje o meu time, mesmo em pouco tempo, já começa a ter maturidade a ponto de eu promover pessoas. E não tem nada melhor do que você emergir do time alguém que já tem a cultura, já conhece os processos, conhece os produtos e o resultado inevitável vem. Então, é uma sinergia, é uma conexão entre o digital, a inteligência artificial e o ser humano. Esses 3, quando bem alinhados, produzem muito mais e melhor. Legal, é isso. Eu também acredito dessa forma. Eu acho que existe várias pessoas que querem criar muita inovação dentro do mercado, e eu acho que tem que existir, faz parte do jogo, mas eu não entendo que o mercado imobiliário ele cabe essa inovação completa. Eu entendo que igual você falou, a gente pode ajustando isso e utilizando isso como um suporte para que a gente tenha mais eficiência. Eu vejo a IA como uma bomba de eficiência, né? Ela pode trazer uma bomba de eficiência para qualquer profissional, inclusive um corretor que é autônomo, sozinho, ele consegue estruturar a IA para ajudar ele. E como eu falei, né, dentro as imobiliárias que fazem parte da nossa plataforma, tem isso já dentro do pacote. Então, a nossa IA ela vai ficando cada vez mais inteligente, levando em consideração o contexto inteiro, né, de todos os clientes que ela vai atendendo, das regiões, o tipo de produto, enfim. A gente acredita muito nesse modelo, sim. A tecnologia junto com o humano funciona bem. Se você me permitir uma colocação, para quem está nos assistindo nesse exato momento, eu acredito verdadeiramente em um ponto de equilíbrio. É cada vez mais sabido que os extremos são perigosos, né? Para quem pensa 100% em trabalhar no offline e para quem está sempre em busca de inovação. Os extremos são perigosos, mas quando você traz isso mais para o centro, a chance de assertividade é muito maior. Então, na sua organização, você tem algo que funciona e que você já obtém os resultados desejados. A minha sugestão para que você faça, e isso eu trago para a minha prática, é invista em tecnologia, invista em inovação, traga as melhores ferramentas para o seu negócio, mas faça isso de maneira gradual.
Se você acertar, você acerta muito. Se houver um erro pelo caminho, a necessidade de ajuste, isso não vai impactar a maior parte do seu negócio. Em um passado muito recente, a gente tem vários cases de quem negligenciou a inovação e viu um negócio de 30 anos, de 50 anos se perder pelo caminho por não acreditar nesse novo momento. Então eu tenho sempre um cuidado de estar atento a tudo que está acontecendo. Costumo ir em feira, costumo participar de evento, estou sempre atento às melhores ferramentas, tenho sempre um público jovem na companhia que está sempre testando e aprimorando, e a partir do momento em que a gente vai vendo que é execuível, que está funcionando, eu busco essa oportunidade. Tem duas formas de você pensar em inovação. Normalmente pela dor, que você chega por último e todo mundo está fazendo, ou por se arriscar e sair um pouco mais na frente. Há como você mitigar um pouco os riscos e sair na frente na inovação, né? Desde que você tome alguns cuidados, seja cauteloso. E aí eu digo que buscar a inovação por áreas, em algumas frentes, te permite estar atualizado, o que é conhecido no mercado como mar azul, né? Você sair na frente antes de aquilo se tornar um oceano vermelho, onde todo mundo faz a mesma coisa, e isso te permite ser competitivo sempre. Então essa minha forma de agir e pensar é o que me permite, em organizações diferentes, como eu disse, cidades diferentes, estados diferentes, ter um resultado crescente por estar atento ao que está acontecendo. Mudar por mudar? Não. Mas mudar em busca de uma eficiência, e quando você testa as ferramentas, eu sou extremamente favorável. Show! Você falou no meio da sua fala e eu vou emendar no próximo assunto aqui. E aí eu vou criar polêmica aqui, porque tem que ter polêmica para dar views, né? Você falou, todos os extremos são ruins. E politicamente falando, hoje a gente tá com esse problema, porque quem não é extremo é isentão, né? Ou é comunista ou é fascista e tal. Mas eu não vou entrar na política, não, a pergunta é outra. Só que também é polêmica. Tá. Você trabalhou, inclusive, se não me falha a memória, acho que um ano atrás, se não me falha a memória. A pergunta é, aqui, todo mundo atento agora. Qual o melhor segmento para se trabalhar no mercado imobiliário? Na linha econômica ou no alto padrão? Excelente pergunta, Medeiros. E diversos profissionais, de fato, pelo meu tempo de mercado, me procuram e fazem essa pergunta de forma recorrente, mas é normalmente algo muito pessoal. Alessandro, estou pensando em atuar no segmento econômico, estou pensando em atuar no segmento de alto padrão. O que você me indica? Essa pergunta, essa resposta não é pejorativa, não, e vocês vão entender o porquê. Eu costumo sempre destinar a quem me faz a pergunta como ele se vê, se como alto padrão ou se como econômico. Porque a maior chance de assertividade é quando você vive esse meio. Então, um corretor que teve acesso às melhores escolas, que teve acesso ao clube da cidade, que participa das grandes festas, que está nos grandes eventos, a chance dele ter assertividade no segmento de alto padrão é muito grande. Da mesma forma que um profissional que vem de uma base mais simples, não teve grandes acessos, não acessam esse meio, a chance de assertividade no segmento econômico é muito maior. Isso não é uma regra, né? A gente estava falando há pouco aqui sobre um grande amigo nosso que atuou no segmento econômico, foi para o alto padrão e teve um grande sucesso. A última negociação dele, mais recente, um imóvel de cerca de 40 milhões de reais na Riviera. Então tem as exceções, mas em vias de regra, a maioria se comporta dessa forma. Você tem muitos acessos, vai para o segmento de médio e de alto, porque essas suas próprias conexões vão te gerar mais negócios. Não, eu tenho uma base mais simples, mas conheço muita gente. A chance de você crescer no econômico em grande escala é tão grande quanto. Em segmentos, a gente tem exemplos do alto padrão, onde ganha-se muito dinheiro e tem muito resultado, e a gente tem dentro do segmento econômico inúmeros profissionais que também ganham muito dinheiro e que também têm muito resultado. Então, acho que é muito mais olhar para si, entender o teu momento, entender as conexões que você tem, né, o ambiente do qual você tem acesso, porque a chance de assertividade é muito grande. Ele foi isentão aqui, eu acho. Mentira, brincadeira. Mas eu também concordo e eu entendo que quem, na verdade, tem que tomar essa decisão é o profissional que quer atuar naquilo.
E não importa qual é a decisão, né? Eu costumo dizer isso, porque fora o alto alto padrão e econômico, nós temos locação, nós temos terceiros, residencial, comercial, loteamento. Então, o mercado imobiliário ele é extremamente ramificado. E você, a única coisa que tem que ficar claro, na minha opinião, para quem está nos assistindo é tome uma decisão e posicione-se naquela. Não dá para ser um pato. E aí, eu vendo tudo. O que aparece eu faço. Eu costumo dizer como imobiliária que a gente vende tudo. Se aparecer um cliente lá no escritório querendo comprar algo, a gente vai dar um jeito de identificar esse produto para esse cliente. O ponto é o que eu gasto energia, o que eu faço investimento, o que eu faço planejamento, que tipo de roupa eu utilizo para aquele posicionamento, quais são os ambientes que eu frequento, que tipo de fala eu utilizo. Então, por exemplo, não faz sentido nenhum se você vai querer trabalhar com alto padrão e ficar falando do Minha Casa Minha Vida, do crédito da Caixa. Não faz sentido. Então, você precisa se posicionar e todos os seus conteúdos precisam ser direcionados para isso. Nós temos vários amigos no mercado, tanto econômico como de alto padrão, mas eu vou citar 2 nomes que são pessoas, inclusive, que vão estar aqui com a gente também. Um é o Danilo, que você usou, Danilo Cruz de Riviera, um cara está muito bem posicionado lá e era do econômico, inclusive. Né? Foi gerente, foi líder de equipe. E nós temos que, enfim, está muito bem. Eu parabenizei, fiz uma postagem dele, inclusive, ontem, de um vídeo muito legal que ele fez lá em Riviera. Então ele teve sucesso, mas ele pagou o preço. Porque para mim também isso é uma grande dificuldade do mercado. Vou começar no alto padrão. Em 30 dias não fez nenhuma venda, não vale nada isso aqui, não vai dar certo. Tem que pagar o preço. E eu sei que o preço que o Danilo pagou não foi baixo. Sem dúvida. O outro exemplo que eu quero citar aqui é o Alexandre Cunha da Cury, que é um amigo nosso de longa data. Eu fiz plantão, a gente brinca. Eu mandei para ele a semana passada uma foto de um Celta amarelo, que era o carro que ele tinha, e eu tinha um Fiat Uno também ali. A gente brinca muito sobre isso. E ele também pagou o preço onde ele está lá. Hoje ele é um cara referência também no mercado da linha econômica, um grande gestor de uma equipe absurda. Eu estive lá visitando uma estrutura espetacular, mas ele pagou o preço para estar ali. Então, se você quer ir para o econômico, ou para o alto padrão, ou qualquer outro segmento do mercado imobiliário, pague o preço. Que para mim esse é o ponto-chave. Celestino, estamos indo para o final da nosso bate-papo, não vou chamar de entrevista, porque nem sou, né, entrevistador, eu sou um entusiasta do mercado também. Eu queria te perguntar uma coisa sobre o futuro, tá? Eu sei que o seu futuro hoje está na empresa que você está, e é isso. Mas eu não queria falar do futuro tão específico. Eu queria que o Celestino falasse o que ele pensa para o futuro. Eu vou te falar, vou dar um exemplo meu, que aí você vai entender o que eu quero dizer. Eu quero morar na praia. Esse é um plano que eu tenho no futuro, quando eu estiver mais próximo de aposentar, eu quero morar na praia. E aí eu tenho outras coisas, mas eu queria escutar de você. O que o Celestino pensa do futuro dele nesse sentido mais pessoal? Perfeito. Bem, no que diz respeito à minha trajetória profissional, como você bem disse, eu me vejo avançando como executivo, montando grandes equipes, entregando grandes resultados, que é o que eu sempre fiz ao longo da minha trajetória. Na vida pessoal, como você bem sabe, eu sou casado, eu tenho 2 filhos e o tempo passa muito rápido. Assim como essa entrevista que a gente começou agora e nosso tempo está chegando ao fim. Meus filhos estão crescendo, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o Gael, tem um filho de 15 anos, o Nicolas, e à medida que eles estão evoluindo aí nos estudos, novos desafios virão na trajetória deles. Eu, ao longo desse tempo, tive algumas conquistas, né? Tenho o privilégio de morar no interior de São Paulo, mas pensando aí na vida acadêmica de cada um, o que eu almejo para o meu futuro, talvez seja realmente criar bases ainda mais sólidas no interior de São Paulo, até porque a empresa da qual eu atuo está nessa região, e seguir aí com o crescimento dos estudos do meu filho, estar mais próximo da minha família e ainda assim ter uma carreira que me permite me conectar com mais pessoas. E de certa forma, Medeiros, é curioso falar isso, mas o mercado imobiliário ele foi tão
generoso comigo, né? A minha vida ela é um milagre. E eu vejo uma responsabilidade em devolver para a sociedade tudo aquilo que eu pude conquistar através dele. Então, toda vez que eu estou próximo de pessoas, eu vou trazer aqui, se nós tivermos tempo suficiente, 3 exemplos importantes sobre a nossa responsabilidade daquilo que a gente faz. Primeiro, estando agora em Indaiatuba, eu visitei alguns concorrentes. Peguei um grupo de executivos meus e fui até um dos plantões. Ao chegar em um plantão, um corretor, que tem um grande destaque em Indaiatuba, me viu. E ele veio até mim emocionado e disse: Alessandro, eu queria... mas muito emocionado, assim, dos olhos com muita lágrima, ele falou: Alessandro, eu queria te agradecer. E ele fez isso na frente de todo mundo. E ele falou assim, em 2020, eu não tinha absolutamente nada, estava vivendo o momento mais difícil da minha vida, e você olhou para mim e acreditou em mim. E hoje minha carreira está aí, né? Uma visibilidade absurda, um resultado grande, uma vida financeira transformada, uma vida pessoal transformada, e isso impactou muito ele. O segundo exemplo que eu quero trazer é um treinamento recente, que é aquilo que você falou. Por mais que a gente... Tem uma frase que eu gosto muito que é: domine todas as técnicas, tenha as melhores ferramentas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. E eu estando na última semana com um time de 15, 20 corretores em uma das nossas lojas, eu fiz um treinamento comercial. E você começou falando sobre a questão da mentalidade. O treinamento que eu faço é um treinamento meio Capitão Nascimento. Eu começo a provocação dizendo: gente, a gente vai ter um treinamento intenso. Posso pegar pesado? Podem. Né? Todos disseram que podia. E eu fiz questão de fazer inúmeras provocações para tirar todo mundo ali daquela zona de conforto. E quando a gente terminou o treinamento, eu vi cada um deles, e eles também me devolveram a isso, de que estavam muito mais próximos, muito mais forte para lidar com os desafios. Então é preparar a pessoa sempre para isso. Agora, dos exemplos que eu disse que traria, e que seria 3, qual, na minha opinião, e mais recente, me marcou muito? Nós, Nazarim, trabalhamos com 3 linhas de produto, né? Loteamentos, produtos econômicos dentro da Minha Casa Minha Vida e produtos médios. E a gente teve um grande sucesso de vendas, o residencial, né? O nosso loteamento Zará. Vamos lançar a segunda fase agora. Então a gente está com a obra muito avançada. E um dos nossos executivos indo até o loteamento para acompanhar a evolução dessa obra, viu em frente ao lote, de joelhos, o pai, a mãe e uma criança, em oração, à frente do lote, porque estava muito próximo de receber ali e começar a construção da sua casa. Para nós que somos do mercado imobiliário, quando nós entendermos o impacto que o nosso trabalho tem, e que o mais importante não é somente a venda, a comissão, mas aquilo que a gente muda da vida das pessoas, a chance da gente ter sucesso vai ser muito maior. E de alguma forma a gente vai ser bem recompensado por isso. Celestino, eu ia pedir para você fazer uma mensagem final, porque a gente está no final, mas eu não vou pedir mais, porque você acabou de fazer. Eu falo isso constantemente também. A gente tem um propósito muito além da comissão dentro do mercado imobiliário, principalmente nós que trabalhamos também na linha econômica, de pessoas que moram mal, que moram no fundo da casa da sogra, que às vezes mora de favor, né? Às vezes sogra é um exemplo que a gente gosta de dar, mas que é maltratado, que é humilhado às vezes, que mora em área de risco, né? A gente vê muitas pessoas morrendo exatamente por isso, e a gente consegue fazer essas pessoas saírem daquela condição. Ou, como você acabou de dar de exemplo, de uma família que aquilo é o sonho da vida dela. Ou a pessoa que, de repente, não acreditava que poderia e ela, de fato, consegue. Então, fora que a gente melhora a economia como um todo, né? Do entorno onde é feito um loteamento, um novo empreendimento. Então, você que é corretor, você que é empresário do mercado imobiliário, sendo corretor, dono de imobiliária, gestor, não importa, porque a gente está dizendo que empresário é qualquer um que está dentro desse mercado, porque tem que ter essa mentalidade. O que o Celestino acabou de falar
para mim, é o ponto que faz a virada de chave efetivamente. Celestino, quero agradecer muito pela sua presença, por ter aceitado esse convite. A gente finaliza aqui os nossos episódios com o nosso lema, que é o pra cima. Então, eu vou te fazer uma pergunta e aí a gente responde junto, né? Para onde que o nosso podcast e a nossa conversa quer levar as pessoas? E a gente responde para cima no final. Fechou? Vamos fazer junto? Celestino, para onde que o nosso podcast e a nossa conversa vai levar as pessoas? Pra cima! Valeu! Valeu!